O que é democracia, gente? Se vocês pudessem dizer uma palavra só que fosse sinônimo de democracia, o que vocês diriam? Liberdade. O que mais? Participação. Coletivo. O que mais? Discussão para a razão. Ou para a não razão também. O que mais? Vocês estão calados? Oi? Empoderamento. Perfeito. Mais alguém? Pessoal, quando nós... democracia, como o colega falou, não pode ser apenas a ditadura da maioria, é também o respeito à opinião das minorias, por meio de canais de diálogos e de instrumentos de participação que nós temos a responsabilidade e a obrigação de criar. Todas as vezes que nós retiramos prematuramente um tema do processo político e colocamos dentro do judiciário, nós estamos empobrecendo a democracia, nós estamos desacreditando do processo político e nós estamos desacreditando de nós mesmos como pessoas que podem ser capazes de construir soluções consensuais, pessoas que podem ser capazes de construir soluções que sejam dinâmicas e bem mais construtivas e efetivas para os nossos problemas. Nós estamos pedindo a um terceiro estranho que resolva um problema que ele não conhece, do qual ele nunca ouviu falar, e que muitas vezes esse estranho está completamente distante da realidade, daquele problema com o qual ele se depara. Eu não estou dizendo que o judiciário não deve intervir em nenhuma das situações, pelo contrário, existem hipóteses sim, que o judiciário deve dar respostas, como em muitas vezes deu, deve dar respostas salutares, respostas enérgicas para determinados conflitos. Mas nós, como atores sociais, nós deveríamos apenas procurar o judiciário quando realmente esgotadas todas as possibilidades de solução democrática de um determinado problema. Procurar o judiciário se somente se houve uma profunda ilegalidade ou violação, e não apenas porque nós não aceitamos o resultado de um determinado processo. Porque aceitar derrotas, por exemplo, faz parte do processo. Nós podemos crescer com elas. E isso tudo me faz, essas provocações todas me fazem ter algumas aspirações para o futuro, e que são aspirações que eu trago para vocês. Acima de tudo, a primeira delas é que nós devemos investir no diálogo político. Esse ambiente de diversidade da universidade. Nós estamos aqui para resolver problemas, não geralmente para competir. Nós temos inúmeros problemas e nós temos que aprender a olhar além do véu e aprender a ver na realidade quais são os elementos críticos que estão ao nosso redor. E além disso, nós temos que nos perguntar como que nós poderemos engajar os atores políticos para que eles participem da democracia. Aqui nós estamos numa universidade pública e, como qualquer universidade pública, tem inúmeros problemas estruturais, inúmeros problemas sistêmicos, inúmeros problemas comunitários, e nós temos que nos questionar até que ponto nós estamos engajando todos os estudantes para que eles estejam aptos ou ávidos a discutir e a resolver os problemas. Ou até que ponto nós estamos transformando política estudantil apenas em uma disputa de espaço político entre determinados grupos ou entre determinadas ideologias, ou então quem faz a festinha mais legal. E nós não estamos pensando profundamente na solução dos nossos conflitos, como elementos de uma comunidade. A segunda aspiração que eu tenho a falar para vocês é: vamos abandonar rótulos. A coisa que mais me irrita é a pessoa dizer: eu não vou discutir com você porque você é direita ou esquerda, ou porque você parte do pressuposto tal e a premissa tal, ou porque o seu marco teórico, isso é muito comum dentro da universidade, o seu marco teórico é A ou B e o meu marco teórico é C ou D, e nós vamos ficar com briguinha de marco teórico. Universidade é lugar de liberdade, é lugar de libertação. Claro que todos nós temos as nossas preferências políticas, ideológicas, mas nós não podemos deixar de ter autocrítica. Todas as vezes que vocês
exprimirem uma opinião, por mais que vocês estejam completamente ou quase absolutamente corretos de que vocês estão daquele lado que você acredita que é o mais correto, procurem se questionar. Eu poderia ter feito isso melhor, ou eu poderia ter realmente avançado mais esse argumento, ou esse meu argumento realmente é coerente, é consistente? Será que eu escutei todos os lados? Será que eu ponderei todas as faces do problema? Ou será que eu estou sendo míope, olhando apenas para aquele lado do problema que me interessa? Hoje, na política do Brasil, nós precisamos nos reinventar, porque quando você fala esquerda e direita e precisamos fazer uma autocrítica necessária, nós vemos dois grupos altamente polarizados que, de certa forma, só estão míopes. A direita, de um lado, numa visão apegada a um senso de desestatização muito forte, apegada a um pensamento liberal clássico de que o Estado não pode participar de nada e o mercado deve seguir os seus rumos, e, portanto, nada que o Estado pode fazer serve, e, portanto, a gente tem que abandonar todas essas intervenções e políticas públicas e ponto final. E, do outro lado, nós temos as pessoas de esquerda ainda muito obcecadas com um discurso de minorias, embora ele seja extremamente importante, mas também nós não podemos esquecer do óbvio que é a construção de políticas públicas para a geração de emprego para a classe média e a classe baixa e diminuição das desigualdades sociais, porque a desigualdade social está na base de todas os conflitos, inclusive aqueles que atingem as minorias. E aí nós temos uma dicotomia clássica entre esses dois rótulos e nós não paramos para discutir modelos sincréticos, nós não paramos para discutir o modelo novo e nós sempre olhamos para trás como se nós pudéssemos achar ali atrás todas as respostas para os problemas de hoje, como se os problemas fossem os mesmos. Eu proponho a vocês que, embora cada um tenha as suas preferências ideológicas, mas procurem pensar o novo. Essa é a minha terceira aspiração. Nós estamos nessa geração, nesta universidade, não para pensar velhas soluções, mas nós estamos aqui para pensar novos institutos, novas estruturas. Nós estamos aqui para quebrar paradigmas. Nós estamos aqui para chocar mesmo. Ir lá fora e chacoalhar o mundo e dizer e colocar em prática o conhecimento que nós temos e, acima de tudo, pensar soluções novas, não necessariamente apegadas a lado A ou B, mas soluções que possam ser sincréticas de alguma forma e, principalmente, resolver problemas. Vamos estudar, fazer pesquisa de campo, estudos empíricos, procurar entender os problemas como eles realmente são e não apenas ficar na discussão filosófica e abstrata de como nós podemos melhorar o mundo. Há uma discussão muito rotulada da esquerda e da direita do pobre oprimido trabalhador e do rico empresário opressor. Mas nós, quando ficamos só nessa discussão, e é uma discussão importante, mas quando nós ficamos só nela, nós não percebemos que as nações que mais se desenvolveram nos últimos anos em termos de indicadores socioeconômicos foram aquelas que quebraram esse paradigma e começaram a estimular as pessoas mais pobres a microempreenderem e a investirem. Não necessariamente pensando na lógica do trabalhador e do empresário, mas fazendo essa pessoa se inserir de uma forma inovadora dentro do ciclo econômico. Por isso que nós estamos aqui dentro da universidade. Pensar o velho, discutir o velho, mas também quebrar velhas lógicas e construir novas formas de fazer política. E lembrá-los de que o liberalismo clássico e o socialismo clássico são modelos que ficaram na década de 90. E eles não voltam, porque os nossos problemas são diferentes e não contemplam mais as nossas necessidades. A discussão hoje é a reforma da Previdência. Porque os custos estão ficando elevados. Ninguém, obviamente, quer a reforma da Previdência, mas nós podemos tentar sentar, pesquisar empiricamente, propor medidas mais, talvez, suaves de rigidez do sistema.
em vez, às vezes, de ficar apenas no sim ou no não, ou de já tentar levar ao judiciário para que ele ou sacramente ou suspenda de uma vez por todas, porque o judiciário é completamente imprevisível esse tipo de mudança. E além disso, uma quarta aspiração que eu trago para vocês é que os direitos não caem do céu. Os direitos estão previstos constitucionalmente, abstratamente na Constituição, saúde, educação. A Constituição é muito linda, só não promete o retorno do amor em 3 dias. Mas ela promete em seus 200 e tantos artigos um monte de coisa, mas nós não podemos esquecer como cidadãos que a concretização desses direitos passa pelo processo político. Vamos perder esse fetichismo do eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, e imaginar que as coisas vão cair do céu e que as coisas não têm custos. Direitos têm custos à sociedade e não são pagos pelo Estado, são pagos pela sociedade, mas acima de tudo, nós somos os principais responsáveis por entrar e engajar no processo político nessa concretização, no modo como ele vai ser concretizado. Se eles estão mal concretizados ou se eles estão bem concretizados, isso é da nossa responsabilidade. E se no Brasil hoje há uma série de direitos que estão completamente mal concretizados, não tenham dúvidas de que a culpa é nossa.